Summit, e nos primeiros contatos e todas as conversas, principalmente a conversa inicial foi com o meu sócio no escritório e depois conhecendo, conversando, ele sempre se mostrou uma pessoa com um perfil desafiador do status quo. Ele sempre, todas as conversas, todas as manifestações, sempre se manifestou na busca de melhores resultados para a sociedade, para as empresas, para os negócios, enfim. Ele sempre teve esse perfil muito interessante. Ele possui MBA em Gestão e Empreendedorismo e Marketing pela Escola de Negócios da PUC e atualmente ele é Innovation Analyst da Marco Polo Next. E essa palestra, ela mostrará que o questionamento, a necessidade de nos questionarmos e o quanto isso transforma as indústrias. E esse ponto parte do desafio, de nos desafiarmos e desafiarmos o próprio status quo. Então, é uma honra para o Centro Empresarial Jovem e, conjuntamente com o Comitê de Inovação, em recebê-lo nessa noite, em poder compartilhar algum tempo com o conhecimento dele e que, com certeza, sairemos muito maiores e muito melhores do que entramos. Então, muito obrigado pela disponibilidade, João. Creio que já posso passar a palavra para ti para dar início à palestra e que todos aproveitem muito, porque vai ser uma experiência engrandecedora. Obrigado, gente. Perfeito. Valeu, Thomas. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo aí. Obrigado pela apresentação. Jogou a régua lá em cima, né? Agora vai ser difícil atender as expectativas aí. É um prazer aí estar conversando com vocês, tá? Nessa noite. Eu quero agradecer muito a oportunidade, o convite, né? De poder trocar essas ideias com vocês, comentar um pouco do que a gente vive, né, no dia a dia, nesse mundo de inovação e novos negócios, né? Quero agradecer também por vocês reservarem esse tempo, né, para a gente bater esse papo aí. Antes de começar, enfim, eu queria só entender aqui um pouco do público, né, de quem tá com a gente aqui. Algumas pessoas eu conheço. Eu só queria entender se, claro, quem tiver à disposição, se é de indústria, comércio, serviço, enfim, só para ter uma ideia um pouco melhor enquanto eu vou compartilhando o material aqui. Até para te ajudar, João, eu vou chamando, né, na ordem aqui para o pessoal ir falando, porque senão a gente não consegue. O Lucas, que é o primeiro da lista aqui. Lucas Braganholo. Desculpa. Lucas, tenho uma agência de marketing digital, serviço. Obrigada. Show, perfeito. Thomas. Desculpa. Sou advogado e também serviços, né? Voltado para a área empresarial. Show. A Anaís. Boa noite. Boa noite. Eu trabalho na empresa Florence e estou estudando design gráfico, então é isso. Legal. Tá show, legal. O Guilherme Bortolotto. Boa noite, tudo bom? Serviços também, escritório de advocacia. E, João, a gente já está ansioso pela essa tua palestra aí. Valeu, Guilherme. Boa noite, cara. Eu vi que tem um pessoal mandando aqui também no chat. Isso. É mais para ter uma ideia, né? Enfim, eu acho que tá legal. O público tá bem dividido, né? A gente tem bastante segmentos aí. Acho que tá bacana para a gente iniciar, né? Então, na verdade, que hoje a ideia, né, é conversar um pouco com você sobre esse contexto de inovação, né? Hoje a gente ouve falar muito, é uma palavra aí que está na moda, né? Às vezes até cansa, né, da gente ouvir tanto falar de inovação, né, e a gente buscar esses caminhos. E a ideia é conversar um pouco com vocês, contextualizar um pouco. Não quero entrar aqui em nenhuma teoria, não quero converter ninguém a adorar a inovação, enfim, mas é contextualizar tudo que vem acontecendo. E aí eu quero expor para vocês também um pouco dos cases da Marco Polo Next, né, e principalmente o que a gente vem passando nos últimos 4 meses em relação a ações, né, da pandemia. E aí, então, podendo compartilhar também algumas experiências aí. Caso alguém não esteja enxergando toda a tela, por favor, comentem aqui no chat, que às vezes o Zoom ele acaba bloqueando, né? Se eu deixar alguma tela aberta em cima aqui,
acaba cortando. Então, caso alguém não esteja enxergando o slide na totalidade, por favor, mande aqui no chat, que daí a gente vai dando uma olhada. Eu tenho aqui alguns slides para ir guiando a nossa conversa, tá? Caso alguém queira fazer algum questionamento, tenha alguma interação para fazer, acho que podem ou mandar pelo WhatsApp ou sinalizar aqui, né? Abrir o microfone, a gente vai conversando. E caso se sentirem à vontade também, no final a gente bate esse papo, né? Troca uma ideia. Então, acho que a apresentação ela já foi muito bem feita, né? Pelo Thomas. Queria só comentar então com vocês. Hoje eu atuo aqui na Marco Polo Next, né? Na área de inovação. Eu vou comentar mais na sequência também o que é a Marco Polo Next, quais as iniciativas que a gente tem aqui. Atuo aí já há mais de 10 anos na indústria automotiva, né? Sempre muito envolvido com Lean, né? Tanto na indústria quanto em áreas administrativas, né? Lean Office, gestão de projetos e nos últimos anos aí bastante envolvido com inovação. Tenho aqui algumas iniciativas de empreendedorismo, né? Uma delas aí que o Thomas e o Guilherme comentaram lá, que a gente se conheceu na Gramado Summit quando estava expondo, né? Formação técnica pelo Senai, graduação pela UX, né? MBA pela PUC, e também tenho aqui algumas ações de trabalho voluntário. A mais recente delas, coordeno junto com o Bruno, lá da Randon, um grupo de estudos da RH Serrana, um grupo de inovação e métodos ágeis, do pessoal da RH Serrana nesse ano de 2020. E aí, para começar, eu queria poder estar vendo a reação de todo mundo, mas a pergunta que fica aqui para a gente começar é: quantas vezes nos últimos 4 meses vocês ouviram falar de novo normal? E se quiserem, podem mandar no chat aqui. Quem não ouviu falar de novo normal, eu pago um chocolate aí para a pessoa, porque é difícil não ter ouvido falar esse termo, né? E até aqui embaixo, nessa linha amarela, são os dados, né, de busca, né, e de popularidade desse termo, né, nos últimos meses, né? Eu coloquei aqui todos os meses de 2020, com exceção aí de agosto. A linha branca ela representa a totalidade, né, o máximo de popularidade. Então a gente teve ali de abril até junho um pico, né, e a gente ainda vê isso relacionado à internet, né? É muito presente hoje no nosso dia a dia a gente ouvir falar de novo normal. E aí diversos outros temas também que acabam impactando. Mudança de mindset, startup, é muito termo que a gente ouve falar quase que todos os dias, né? E às vezes até enjoa. Mas na verdade isso acaba representando, né, diversas mudanças que a gente vem e percebendo no mundo, né? Eu trouxe aqui algumas manchetes bem recentes, a mais antiga delas aí de um mês, falando que o novo normal, né? A gente tem aqui, por exemplo, vizinhos adaptando o grupo de WhatsApp com o marketplace no condomínio. Mais recente aqui na região, acho que nas próximas semanas a gente vai ter o retorno de shows, né, na modalidade drive-in. Então também o pessoal aí se reinventando, né? O Cubo é um dos maiores coworkings, né, do Brasil. Ele foi concebido em parceria com o Itaú. E aí também ele está voltando a abrir suas portas e já está pensando num novo modelo de negócio, né, um plano de assinaturas. Aqui algumas manchetes que o varejo gaúcho, né, busca startups para superar a crise. Então a gente vê toda essa questão de crise, né, e a inovação como uma ponte para adaptação e saída de algumas situações ruins. Assim como mesmo durante a pandemia a gente percebe aí diversos mercados que tiveram crescimento, né? Como por exemplo o de entregas, né? Os deliveries, né? Cara, hoje é muito normal, muito comum a gente fazer pedidos pela internet, receber em casa, enfim, e isso cada vez mais a gente vai percebendo, né? E aí vem essa questão, né, de por que inovar? Inovar é bonito, né? A gente tem que ter na empresa, mas por quê, né? Inovar é colocar post-it na parede, é eu falar de startup, é eu falar de mindset, né? O que é essa tal de inovação? E a verdade é que a gente não tem hoje um consenso, né, sobre uma unanimidade, na verdade, sobre o conceito de inovação. Existem diversos tipos de inovação. A gente pode inovar em processo, a gente pode inovar em produto,
a gente pode inovar de forma incremental, que às vezes até se confundem com pequenas melhorias, né? A gente pode inovar de forma disruptiva, a gente pode mudar todo um mercado. Então, são diversos tipos e diversas formas de inovar. Mas é consenso, então, que sim, a gente precisa estar atento, entender tudo o que está acontecendo ao nosso redor e, no mínimo, tentar avançar um pouco mais nas pesquisas em relação ao que é inovação e como o meu negócio, né, a minha empresa, ela pode se beneficiar disso. E a verdade, né, é que nos últimos anos a gente vem enfrentando uma grande mudança de comportamento do consumidor. Isso acelerado cada vez mais, né? Normalmente, quando eu falava desse assunto, né, em alguns treinamentos antes da pandemia, eu trazia aqui diversas notícias, né, como por exemplo, a iFood anuncia que vai fazer entrega por drone. A gente teve no ano passado as farmácias São João aqui em Passo Fundo anunciando que também ia estar entregando medicamentos por drone. A Toyota mudando o modelo de negócio de, ao invés de vender carros, começava a vender serviços em alguns países, carros autônomos, enfim. E hoje acho que já nem precisa mais falar, né? Porque a pandemia veio e acelerou muita coisa, né? E se o comportamento do consumidor ele já era acelerado e toda hora, né, colocando mudanças, né? Agora então vai ser ainda mais, né? É fato que a internet ajudou muito nisso, né? E hoje a maioria das pessoas, né, na maioria dos centros urbanos, né, elas são dependentes, né, de um smartphone, né, e da própria internet, né? Hoje está muito fácil, muito acessível diversos serviços e diversas melhorias. E a gente começa a falar muito da experiência do usuário, né? Às vezes hoje é difícil concorrentes que tenham preços muito diferentes se entregam uma qualidade semelhante de produto. Agora, se eles entregam um diferencial, por exemplo, a própria Apple, e aí a gente fala aqui de cases já que estão na boca do povo, aí, Netflix, Uber, enfim, né? Starbucks, no caso dos cafés, se eles entregam um diferencial, um valor que o cliente se sinta mais valorizado, ou ele possa ter um aproveitamento diferente daquele produto, o preço vai lá em cima, né? E aí ele acaba, muitas vezes o consumidor prefere pagar mais por um produto, mas para ter uma experiência melhor. Claro, aqui falando de serviços mais do dia a dia, né? Se a gente for falar, por exemplo, da compra de um bem, é muito difícil a gente pagar o dobro do valor de um carro só porque eu fui bem atendido, enfim, ou porque ele tem algum diferencial que daqui 2, 3 meses vai ter na maioria dos produtos, né? Mas é fato, então, que a gente teve essa mudança, né? Muito porque a gente vive no que a gente chama de mundo VUCA, né? Um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Hoje tudo muda muito rápido. O que aconteceu de manhã, durante a tarde, já pode ter mudado, né? Um fato interessante, né? Ontem a gente teve aquele triste acontecimento lá, né, no Líbano, e de uma hora para outra o mundo inteiro já estava sabendo, né? Coisas que, por exemplo, se a gente fizer um comparativo lá com os ataques de 11 de setembro, né? O mundo foi saber o que estava acontecendo quase no final daquele dia, né? E ontem lá a gente já sabia que era um depósito, que tinha explosivo, enfim, né? Já tinha várias informações, vídeos a milhão no WhatsApp, né? De todos os ângulos, né? Até do mar tinha vídeos, né? Então a gente tem um acesso também a informações hoje muito maior. E a gente vive essa transformação, essa migração de era, né? O que a gente chama de nova economia, né? A gente passa da velha economia para a nova economia, negócios mais ágeis, mais digitais, e entrando aí também na transformação digital. Hoje, a maioria das empresas já tem ao mínimo um processo que seja digital, né? Mas é muito difícil a sobrevivência hoje nesse mundo e na forma com que o consumidor ele está agindo e comprando, né? Se a gente não se adaptar a ele. E aí é muito importante também a gente conhecer o nosso consumidor, que parece simples, mas às vezes é o ponto-chave, o ponto mais difícil, né? E aqui eu trago, então, alguns exemplos, né, para mostrar, ilustrar um pouco dessa velocidade, né? Aqui são alguns produtos, tecnologias, né? O tempo que elas demoraram para atingir 50 milhões de usuários, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui os automóveis, demoraram 62 anos. As televisões demoraram 22 anos. Né? A internet demorou 7 anos para atingir 50 milhões de usuários. E aí coisas do nosso dia a dia, que o Facebook, que hoje já muitas pessoas já nem usam mais o Facebook, né? Demorou 3 anos.
E aí tem um fato interessante que é o Pokémon Go, né? Quem que já caçou Pokémon por aí, né? Demorou 19 dias, cara, para atingir 50 milhões de usuários. Então, mostrando a velocidade, né, e a exponencialidade também com que um serviço, um produto digital, ele acaba possibilitando, né? E aqui também uma referência, né, das top 5 empresas de capital aberto, o valor de mercado que elas têm, né? Lá em 2006, a Microsoft era a única empresa de tecnologia presente entre as 5 maiores do planeta, né? Em 2016, as 5 maiores eram empresas de tecnologia. Lá em 2018, a Apple e a Amazon atingiram um valor de mercado de mais de $1 trilhão cada, né? E essa semana foi divulgado também aí o valor de mercado de algumas empresas, e aí a Apple, a Alphabet, né, que é o grupo dono do Google, Amazon e Facebook, eles somam junto, né, um valor de mercado de mais de $5 trilhões, né, algo jamais imaginado há poucos anos atrás, né. Se a gente incluir a Netflix nessa lista aí, vai para 5,1 trilhões, né, o valor de mercado dessas companhias. Então, mostrando também o peso, né, que essas empresas têm no mercado. E hoje, eles não só entregam, a tecnologia, na verdade, é um meio, né, mas eles entregam aí, além de produtos, meios de pagamento também, por exemplo, né, a Apple já tem meio de pagamento, a Amazon tem quase tudo, né, o Facebook também estava lançando recentemente meio de pagamento, inclusive o Facebook é dono, né, do Instagram, do WhatsApp, e até estava rolando aí algumas questões de pagamento pelo próprio WhatsApp, né. O Brasil acho que foi um dos primeiros países, teve alguma questão aí do Banco Central, e se eu não me engano eu vi essa semana que teve uma nova movimentação, né, eu acho que agora vai voltar a ter esses testes, enfim, com alguns usuários, né? E aí, então, é interessante a gente perceber que a tecnologia ela é meio, né? A gente percebe aqui, principalmente no nosso dia a dia, muitos projetos que querem nascer para implementar alguma tecnologia. Então, aqui na Marco Polo a gente ouve falar muito, né? A gente tem que implementar a inteligência artificial, mas na verdade a gente não precisa implementar a inteligência artificial, a gente tem que resolver um problema, né? Ou a gente tem que tirar um relatório mais rápido, ou a gente tem que ter uma melhor análise de dados, ou a gente tem que ter um acesso à base de clientes melhor. E aí a tecnologia ela vem para ajudar isso, né? Então é muito importante a gente não confundir também que inovação é tecnologia. Às vezes existem muitos produtos que são lançados no mercado que a gente enxerga de forma inovadora, não tem nada de tecnologia, né? Então é importante a gente perceber que a tecnologia ela é um meio, né? A gente vê, por exemplo, a economia compartilhada mudou diversos mercados, né? Exemplo da mobilidade urbana. A Marco Polo perdeu diversos clientes finais, né? Usuários de ônibus para Uber, por exemplo, né? BlaBlaCar, enfim. O Airbnb mudou muitas coisas do ramo imobiliário, segmento hoteleiro também, né? Então, a tecnologia ela é utilizada como meio, né? É importante a gente sempre lembrar que a tecnologia ela está aí para ajudar, mas ela não tem que ser o fim, né? Ela tem que ajudar a gente a resolver algum problema, certo? E aí a questão que fica é se a gente precisa começar tudo de novo, né? A gente precisa fechar os nossos negócios e começar do zero. E a verdade é que não, né? A gente tem que entender o contexto, entender o que está acontecendo ao nosso redor, nesse mundo maluco, onde tudo muda muito rápido. O nosso cliente queria alguma coisa de manhã, de tarde a gente já quer outra. E a gente precisa encontrar formas de conseguir conduzir, né, os nossos negócios no meio desse caminho. Mas a gente não precisa começar do zero, né? O que trouxe a gente até aqui talvez não nos leve adiante, né? A gente tem que olhar o passado, né, para ajudar a construir o futuro, mas é fato que a gente precisa estar aí atento e se adaptando. E aí são essas duas palavras que eu gosto de usar bastante, né, que a gente usa aqui na Marco Polo também, é que a gente precisa estar sempre atento ao que está acontecendo no mercado, né? A gente precisa estar dentro do nosso mercado, entendendo o nosso cliente, entendendo o que ele está querendo e o comportamento dele, né? E adaptar conforme as necessidades. Tudo certo por aqui, por enquanto, pessoal? Tudo tranquilo? Tá show, então. E aí, para ajudar, né, a gente a seguir nesse caminho, eu gosto de dizer que a gente precisa de três coisas, né? A gente precisa ter uma estratégia. Essa estratégia é a parte, eu acho, mais difícil, né, de quando a gente fala de inovação, mas a gente precisa ter claro para onde a gente quer ir. A estratégia, ela vai dizer para onde a gente vai,
ela vai reunir aqui indicadores, metas, né? Mercados que eu vou atuar, mercados que eu não vou atuar. Então, é muito importante que cada empresa tenha muito bem definida a sua estratégia, tanto de negócio, né? Mas também de inovação. O que a gente busca, o que a gente quer. E aí, para isso, para executar essa estratégia, a gente precisa de método, né? Hoje a gente tem diversas metodologias e ferramentas disponíveis que podem nos auxiliar. Aqui a gente gosta de trabalhar bastante com métodos ágeis, né? E aí, dentro dos métodos ágeis, a gente tem lá uma série de ferramentas, Scrum, Kanban, né? A gente usa Design Thinking, enfim, a gente tem uma série de ferramentas que vão ajudar no nosso dia a dia a gente colocar a estratégia em prática através de um método que a gente escolher. O próprio Lean Startup, né, a filosofia Lean, enfim, são métodos que a gente pode estar utilizando para executar nossa estratégia. Mas o principal de tudo é entender para onde a gente quer ir, certo? E aí, eu tenho aqui também na sequência, a ideia já é entrar um pouco mais no case, né, aqui falar um pouco mais da Next, com base em tudo isso que a gente conversou, né, até o momento. A Marco Polo ela tinha uma área de inovação aqui há 8 anos praticamente, que ficou sempre muito focada em produto, tá? Então a gente colocava no mercado inovações incrementais. A gente tem aqui uma área de engenharia que trabalha trabalhando numa nova família, por exemplo, né, a geração 8 que está vindo aí, que fica lá anos e anos produzindo, né, e projetando esse ônibus que vai para o mercado. A gente tem uma outra divisão de engenharia que fica mais focada no produto do dia a dia, algumas derivações de produtos, enfim. E essa área de inovação ela ficava colocando, né, alguns itens como, por exemplo, uma poltrona anti-sono para o motorista, poltrona com massagem para o passageiro, algumas plataformas, né, de acesso para cadeirantes. Então, ficava mais focada nesse tipo de inovação, né? E aí, então, com base em tudo que a gente falou, né, de olhar mercado, planejar estratégia, saber para onde a gente quer ir, tudo isso que está acontecendo de mudança de comportamento dos nossos usuários, dos nossos clientes, no ano passado, então, foi construída a Marco Polo Next. Ela é uma divisão de novos negócios dentro da Marco Polo, né? A inovação ela acaba estando no DNA, mas o nosso principal objetivo é construir novos negócios. Então, ela nasce com o conceito de company builder, né? E a gente atua muito na visão de futuro da Marco Polo. Então, aqui a gente está buscando a construção de novos negócios e novas fontes de receita para o grupo. E aqui dentro a gente está dividido em 4 grandes braços, digamos assim, né? O que a gente chama de Next Mobility, onde a gente está olhando novos modais. Então, a gente tem uma equipe trabalhando em projetos de VLT, de aeromóvel. Aí, quem já circulou pelo aeroporto de Porto Alegre já deve ter visto lá o aeromóvel. A gente está trabalhando com trens também, né? Transporte de passageiros por ferrovia. E aqui a gente olha também para modais aí mais de futuro, como ônibus autônomos, por exemplo. Uma outra divisão que a gente tem é a Next Systems, e aqui o principal objetivo é desenhar sistemas de mobilidade, né? A gente conseguir chegar numa cidade, num estado, e colocar à disposição um sistema integrado, e aí a Marco Polo passando a ser um dos fornecedores desse sistema, né? Com os ônibus, com os trens, enfim, e não o principal produto, né, da companhia. Outra divisão que a gente tem, que é a que eu faço parte aqui, é a Next Services, onde então a gente busca construir serviços, como, por exemplo, monetizar o que a gente chama de salão de passageiro, né, onde as pessoas ficam dentro do ônibus, colocando ali serviços de conveniência, como, por exemplo, café, vending machine, enfim, venda de entretenimento, né? A ideia é monetizar também durante a viagem. E a gente tem aqui alguns serviços também mais voltados à gestão de frota, né, que envolve telemetria, enfim. E mais recentemente, uma vertical de biossegurança, que eu vou estar contando para vocês um pouco dessa experiência na sequência. E o Next Labs, que a gente está estruturando, eu também estou contribuindo nessa jornada, onde o principal objetivo do Labs é programas de inovação aberta, né? Então, conexão com startups, com universidades, empresas, né? O próprio Instituto Hélice, que a gente criou, ajudou a construir aqui na região, e também tendo um papel de disseminação de cultura, né, de inovação, de agilidade para toda a companhia.
Aqui eu coloquei uma visão geral, é um mapa, ele está em construção, tá? De como a gente está estruturado aqui dentro da Next, né? Então, a gente tem muito claro qual que é a estratégia da companhia, né? Aqui a gente tem todos os objetivos, enfim, de onde a companhia quer estar no futuro, né? E a gente usa isso como base para a construção da nossa tese de inovação. Esse material depois eu posso disponibilizar para quem quiser, eu só não consigo divulgar as informações que estão aqui dentro, então até elas estão um pouco aqui, a gente não consegue visualizar justamente pela confidencialidade das informações. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês que a gente utiliza a estratégia da companhia para desenhar essa tese de inovação, onde aqui dentro vai ter todos os objetivos, segmentos que a gente vai atuar, indicadores, quanto de receita a gente tem que gerar até tal ano, qual o perfil das pessoas que vão trabalhar com os projetos, qual o portfólio de projetos que a gente vai atuar, porque é muito conforme a velocidade vai crescendo, né? E o time ele vai crescendo, a gente vai ter que priorizar projetos também, né? Então, onde eu coloco o orçamento no próximo ano, né? Qual projeto eu tiro do meu backlog, né? Para colocar na minha esteira de desenvolvimento, né? E aí aqui uma ilustração também do que a gente chama de pipeline de inovação, que nada mais é do que um funil, né? Uma esteira de produção, que eu gosto de chamar aqui, onde a gente tem as etapas, né? Então, a gente divide aqui em 4 grandes etapas, né, de ideação, onde a gente tem todo o mapeamento de tendência, toda a parte de pesquisa, formulação da tecnologia. A gente utiliza o método do TRL, que é o Technology Readiness Level, e também o Marketing Readiness Level, né? Então, a gente vai monitorando o nível de prontidão, né, para aquela solução, para aquele serviço, aquele produto entrar no mercado. E quando a gente faz programas de inovação aberta, da mesma forma, né? Qual o nível de maturidade da solução e como eu posso encaixar em alguns projetos que estão em andamento. Então, em 4 grandes fases, né, de ideação, os testes, né, as provas de conceito, tração, né, MVP, e aí a escala para mercado, e isso depois indo para uma esteira de processo, né, o ciclo de vida do produto, onde a gente vai ter lá o processo de marketing, de vendas, a gente vai ter melhorias do produto e também a parte de acompanhamento, né, dos clientes. A gente usa bastante aqui do Scrum, né, para ajudar a gerenciar os nossos projetos. E aí também cada projeto aí tem seu roadmap, os seus KPIs, né? Então aqui é mais para vocês terem uma ideia, né, uma visão de como a gente está se estruturando. E aqui dá a conversa aí também para mais várias horas aí. Tá? Então falando um pouco da prática, né? Tudo tranquilo até então, pessoal? Tudo certinho? Tá ótimo então. Eu vou entrar agora aqui um pouco mais nos cases, né? Um pouco mais na prática do que a gente está vivenciando muito nos últimos 4 meses. Lá na metade de março, acho que lá pelo dia 20, a Marco Polo decidiu, então, sair de férias coletivas, né? A gente estava com aquela chuva de informações, né? Sobre coronavírus, enfim, não para. E a decisão da empresa, então, foi parar 20 dias. A gente entrou em férias coletivas, muitas atividades foram para home office, né, as que eram possíveis, mas várias outras, né, como por exemplo fábrica, não teve o que fazer, a gente acabou entrando em férias coletivas. A gente teve muitos dos nossos projetos que estavam em andamento na época, eles tiveram corte de orçamento, então muita coisa a gente teve que parar. Porém, lá na metade, acho que na segunda semana, a gente percebeu, né, que o impacto que já estava tendo no Brasil, e aí a maior parte dos nossos clientes estava sendo muito afetado, né? Acho que o segmento aí de transportes e turismo, principalmente, foram um dos mais afetados, né? Então, os nossos clientes aí estavam com mais de 95% da frota parada, né? Os poucos ônibus que podiam rodar, eles tinham também limitação de capacidade, né, de acesso de passageiros. E foi então que a gente decidiu, cara, a gente tem que tomar alguma atitude, buscar soluções para que os nossos clientes possam voltar a rodar em segurança e os passageiros, né, tenham essa segurança, né? Hoje, um ônibus, né, com as soluções que a gente colocou no mercado, hoje é muito mais seguro a gente estar dentro de um ônibus que tenha essas soluções, que estejam utilizando essas soluções, do que, por exemplo, num supermercado, né? A gente vê aí muito na mídia que o ônibus ele é um dos principais vetores de contaminação, né? Mas a gente já conseguiu colocar soluções no mercado e disponíveis, né, para as cidades, né, para os próprios operadores, para que o ônibus seja um dos ambientes mais seguros, né, em relação a acesso durante essa pandemia.
E foi, então, a partir disso que a gente construiu o programa de conexão de biossegurança, a gente chamou de programa de conexão de biossegurança on-board, né? A gente buscou startups, buscou soluções de mercado, aqui já num nível maduro, né? Um nível que já tivesse no mercado, em 4 desafios, né? Higienização, sistemas de isolamento e triagem, nanotecnologia e materiais, sistemas de informação e comunicação. Aqui tiveram aproximadamente 30 inscrições, né? A gente construiu esse programa da noite para o dia, porque foi lá no dia 1º de abril que a gente começou a formular isso e no dia 2 de manhã a gente já estava com os materiais prontos e aí conseguiu lançar para as redes de inovação para buscar, né, as inscrições, enfim, dessas soluções. Então, a gente brinca que às vezes tem coisa que nasce da noite para o dia, do dia para a noite, né? Esse programa aqui foi da noite para o dia, foi em velocidade recorde, né? A gente teve praticamente 30 inscrições, então como que funcionava esse programa, né? A gente tinha uma equipe aqui da Next que fazia essa primeira triagem das soluções, a gente tinha alguns critérios, né, de avaliação. Se atendessem, tivessem de acordo, né, com as iniciativas, a gente chamava para uma conversa para entender um pouco mais, o famoso pitch, né? A partir disso, se tivesse ok, a gente levava para uma avaliação de uma infectologista, principalmente os itens de higienização, tá? Com o ok dela, a gente levava para uma banca de avaliação aqui da diretoria, então passava por um comitê de avaliação da diretoria. E se ok, né, enfim, se tivesse uma ideia bacana que fizesse sentido para os nossos desafios, a gente desenhava o escopo da prova de conceito, né, e aí ia para uma bateria de testes. E aí, então, um dos exemplos, né, eu tenho aqui na sequência, deixa eu só passar o slide, várias soluções, né, que a gente trabalhou, elas acabaram resultando na Marco Polo BioSafe, né. A Marco Polo BioSafe é hoje uma plataforma, né, que tem aí à disposição diversas soluções em biossegurança, né. E aí a gente está dividido aqui em 2 partes, soluções embarcadas e a parte de serviços, né. Então, tudo que for embarcado, né, no ônibus, então a gente tem à disposição aí um layout de poltronas, né, com distanciamento, poltronas individuais, cortinas antimicrobianas, enfim, diversas outras soluções. Todas essas ações elas foram conduzidas pela engenharia de produto, né, aqui da Marco Polo. E as questões aí de serviço, né, então elas ficaram um pouco mais aí na mão da Next, né. E aí que eu coloquei, então, três produtos, né, os principais produtos aí. Esse de desinfecção, o FIP, né, o Fog in Place. Hoje a gente tem disponível o produto FIP Onboard, FIP Space, o Onboard para desinfecção de veículos, né, o Space para desinfecção de ambientes. E mais recentemente a gente lançou aí o Safe Check-in, que é um totem de triagem, né. Ele tem aí a opção de reconhecimento de uso de máscara, leitura de temperatura, dispenser de álcool gel automático, validador de QR Code, de código de barra, né? Se vocês, quem for colorado, gremista aí que assistir a final hoje de noite, provavelmente na abertura vai ver algumas imagens das chegadas dos atletas, enfim, eles vão passar pelos totens, né? O nosso primeiro contrato foi com a Federação Gaúcha e desde o retorno, né, da competição, Federação Gaúcha de Futebol, desde então o retorno da competição, eles têm no mínimo uma solução da Marco Polo, né? Então, os totens eles estão presentes em todos os jogos e a gente teve também a desinfecção aqui do Estádio Centenário para o Grenal, para os jogos do Caxias também. O Jacone foi feito também algumas ações. E depois o material que tem os vídeos, enfim, quem quiser saber mais, ter mais conhecimento. Aqui é mais para ilustrar que o FIP, a gente teve uma primeira conversa com a startup, né, que tem a tecnologia, numa quinta-feira, se não me engano, era lá pelo dia 4 ou 5 de abril. A gente fez um teste em São Paulo, na semana seguinte fez alguns testes aqui em Caxias, na outra semana fez testes em cliente lá em Porto Alegre, e no final de abril a gente estava já montando um modelo de negócio em como ofertar isso para o mercado. Então foi em tempo recorde, a gente construiu um negócio em praticamente um mês. Né? Até se vocês entrarem depois no canal do YouTube aí da Next, vocês vão ver um vídeo do James, né? O James é o CEO aqui da Marco Polo atualmente, né? E ele comentando que foi um padrão de entrega, né, jamais visto em 71 anos na companhia. Inclusive a Marco Polo amanhã completa 71 anos e com certeza é um fato histórico, porque a gente colocou no mercado um produto
com praticamente aí um mês de trabalho, né? E aqui, então, também alguns fatos, né, mostrando, então, essa adaptação da Marco Polo a esse novo normal, né, a toda essa mudança de comportamento dos usuários e essas soluções também indo para outros segmentos além do ônibus, né? Hoje o Flipspace, por exemplo, a gente tem atuação no segmento hoteleiro, tem muitos hotéis já utilizando. A gente tem aplicação em estádio de futebol, escritórios, lojas, né, consultórios. A gente fez alguns testes em hospitais também. E aí, mais recentemente, na última semana, esse fechamento de contrato junto com a Federação Gaúcha, né, para os jogos, né, toda a parte de desinfecção e triagem aí para os jogos. Hoje temos 2 totens lá na arena esperando os atletas e a imprensa para serem triados. E aí eu queria comentar para vocês um pouco das dificuldades que a gente enfrentou, né? Porque é muito bonito a gente conseguir falar de inovação, entregar produtos dessa forma, mas, cara, a gente sofre aqui, a gente sofre demais. Dentro da Next, nada mais é do que empreendedores tentando construir uma empresa nova. Apesar da gente ter todas as áreas, né, de back-office da Marco Polo à disposição, então jurídico, financeiro, marketing, mas é muito difícil porque a gente precisa conciliar com as atividades do dia a dia, né? E muitas vezes tem um pouco da veia empreendedora das pessoas, né? Depois aqui eu tenho alguns benefícios também, quero contar algumas histórias para vocês. Mas então, de dificuldades, né, a gente enfrenta processos muito burocráticos. A gente precisa, às vezes, tirar uma nota fiscal, precisa de um carro para levar, fazer uma demonstração. E é muito difícil. A gente acaba tendo muito dessa burocracia e a gente sofre também com a velocidade das outras áreas. A velocidade que a gente imprime dentro da Next, ela é muito diferente de quem está acostumado com feijão com arroz, né? E às vezes a gente tem um agravante que é o timing, né? O timing de mercado, né? Por exemplo, essas ações de biossegurança, se a gente não tivesse corrido e colocado no mercado soluções ali em 1 mês, 2 meses, talvez tivessem vindo outras soluções de mercados que já passaram pela pandemia, como por exemplo a China, né? Que tem uma capacidade enorme de entregar soluções. E se a gente não corresse e colocasse isso, com certeza viria alguém e ia tomar pelo menos essa primeira fatia de mercado, né? Então, são dificuldades que a gente enfrenta aqui, os processos, né, muito burocráticos, muito amarrados, e também a velocidade de outras áreas. Outra dificuldade que a gente enfrentou aqui foi a aceitação do mercado, né? A Marco Polo até então vendendo ônibus, né, teve toda a movimentação da Next no ano passado, mas a gente não tinha colocado nenhum serviço, nenhum novo produto no mercado até então, né? E aí, de repente, a gente chega e começa a falar de desinfecção, começa a falar de bactéria gram-positiva, gram-negativa, a gente começa a falar de laudo, de certificação, de Anvisa, de saneante, de sanitizante, de efeito bactericida, efeito bacterostático, e, cara, isso deu um baque no mercado, como o que esses caras aí estavam fazendo no ônibus e agora estão vindo me vender questões de saúde, né? Então, foi uma grande dificuldade também no início que a gente teve de construir isso, né? Essa nova relação com o mercado. A gente utilizou muito da nossa rede, né? Para colocar esses serviços no mercado e foi uma grande dificuldade que a gente teve também, foi essa aceitação no mercado, né? Pô, os caras fazem ônibus e agora estão vindo me vender desinfecção. O que esses caras aí estão querendo, né? Claro, a gente tem o viés de novas receitas, a gente não está mais vendendo ônibus, né? A gente tem algumas licitações, enfim, que estão salvando um pouco do ano, mas é fato que a compra de ônibus ela parou, né? Então a gente precisa buscar formas de fazer com que 12 mil pessoas mantenham o emprego, né? Então tem toda essa questão social de volta da mobilidade, de seguro, mas claro, também a gente estava buscando, né, fontes, novas formas, né, de monetização. Dificuldades aí também na questão de legislação e certificações, e principalmente nos serviços de desinfecção. É uma bateria enorme de laudos, né, de documentações que a gente precisa para se adequar, né, a esse contexto, a esse novo normal aí. Outra dificuldade também foi aprender a vender serviço, né? A gente estava muito acostumado a vender ônibus e a gente até brinca que agora a gente está separando quem é vendedor de ônibus e quem é tirador de pedido, né? Hoje a Marco Polo aí tem grande parcela do mercado, né? Mais de 70%, né, de mercado brasileiro é da Marco Polo.
Então é muito fácil, né? Chegar no cliente lá e só dizer, cara, quantos ônibus tu vai querer agora, né? E aí, de repente, a gente tem que vender um serviço, né? E aí a gente tem que treinar toda a rede para saber falar de se o serviço, né? Se a desinfecção ela inativa um vírus, ela inativa uma bactéria. Aí a gente lembra, né, das aulas de biologia na escola. A gente disse, nunca vou usar isso aí para nada, né? E de repente a gente está aqui falando de bactéria, né? Gram positiva, gram negativa. Cara, o que é? A gente fala de saneante, né? A gente usa aqui, por exemplo, o peróxido, né? E aí tem na formulação lá, se ele tem um efeito residual, amônia, quaternário de amônia, enfim. Cara, é uma loucura, né? Então a gente teve que também se adaptar e aprender a vender serviço. E outra dificuldade que a gente enfrentou, né, vem enfrentando um pouco ainda, é a escala exponencial, né? Quando a gente fala de startup, enfim, de meios, de produtos digitais, uma das principais premissas é a gente ter uma escala exponencial de mercado, né? Então, por exemplo, se no primeiro mês eu vendi 2 unidades, no segundo eu vou vender 4, 16 e assim por diante, né? E a gente está enfrentando bastante dificuldades porque não são produtos digitais, né? E a gente está, principalmente com os serviços de desinfecção, tendo que fazer várias demonstrações. Então, o pessoal quer ver os benefícios, né? Quer entender antes de comprar o serviço, né? Diferente, por exemplo, do Totem. O Totem, a gente ficou, há 2 semanas atrás, ele ficou pronto, a primeira unidade. A gente já tem uma fila de espera gigantesca, né? Para a compra dos totens de triagem, né? Então, essa é uma das dificuldades. Mas também a gente tem coisas boas, né, que acontecem. Eu listei aqui 6 dificuldades, 6 benefícios, né? O principal deles é o fomento à inovação aberta. Então, a inovação aberta é quando a gente abre as portas, né, a gente coloca um dos nossos problemas para o mercado, e aí, seja startup, seja empresas já consolidadas, enfim, que tenham solução para aquilo, elas vêm para atender a gente, né? Ao invés da gente desenvolver tudo isso dentro de casa, né? Então a gente abre as portas, a gente começa a ter acesso a diversas oportunidades, diversas soluções de mercado, né? Outro grande benefício é que a gente conhece quem são os intraempreendedores, né? Quem são aquelas pessoas que fazem acontecer, quem são aquelas pessoas que têm um empreendedorismo na veia, né? Eu estava comentando antes, né? A gente teve o primeiro totem, ele ficou pronto acho que lá no dia 17 de julho, e era numa sexta-feira. E aí foi bem na semana que retomou os jogos do Gauchão, né? E aí na sexta, a gente trabalha aqui até 5h18, então 5h18 a gente já não tem mais acesso a jurídico, a fiscal, a financeiro, né? Mas a Next, ela toca, né? Às vezes a gente fica aí 24 horas trabalhando se precisar, né? É bem o papel de empreendedor mesmo. E era sexta-feira, 7 da noite, o presidente do Caxias, ele tem uma empresa de fretamento de transporte, né? Ele visitou a Marco Polo para conhecer o serviço de desinfecção para os ônibus e aí ele comentou, cara, vamos levar isso aí para os estádios. E aí naquela sexta-feira era 6h30, 7 horas já da noite, ele ligou dizendo que a federação ia estar fazendo uma vistoria no Centenário porque o Grenal ia acontecer aqui em Caxias, né? E ele disse assim, cara, se vocês querem apresentar, tá aí a chance. E aí a gente teve que sair correndo atrás. Busca a máquina que estava num pavilhão aqui a quase 2 quilômetros da onde a gente tem a nossa base. Tinha que conseguir caminhonete para transportar, tinha que conseguir gente para carregar os equipamentos. O totem recém tinha ficado pronto, a gente tinha que botar carregar, ele ainda tinha alguns ajustes para fazer. Isso já era sexta-feira, quase 8 da noite, né? E aí no sábado, então, a gente mobilizou metade do nosso time para ir lá fazer as apresentações. E aí fica muito dessa questão do intraempreendedor, de fazer acontecer, de mesmo num sábado pegar o carro, ir lá, fazer força, seja da área comercial, seja um gerente de projeto, botando a mão, fazendo acontecer, indo lá vender. E aí, então, que resultou aí no primeiro negócio, né, no primeiro fechamento de contrato para esse produto que ficou pronto no dia 17, a primeira unidade. A segunda unidade ficou pronta 2 horas antes das delegações chegarem no Grenal. A gente chegou a gente tirou ele do protótipo, recém tinha sido feita a pintura e já levou lá para o Centenário, né? Hoje a gente tem aí já uma fila enorme aí de espera em relação a esse produto. Outro grande benefício é que, de certa forma, a cultura ela acaba sendo impactada, né? Então, as pessoas, por mais que não tenham envolvimento nos projetos, elas observam todo esse movimento e isso acaba contaminando de forma positiva as pessoas, né? E a gente prepara elas também para essa agilidade, né?
e essa velocidade com que as coisas vão acontecer daqui para diante, né? Certamente não é mais aceitável dentro da Marco Polo aquelas desculpas, né, de que não dá para fazer ou eu tenho pouco tempo, sendo que a gente fez acontecer alguns negócios em um mês, né? Então dá para fazer, e aí é um dos últimos benefícios que eu coloco aqui, da gente ouvir o nosso cliente, entender o comportamento dele, tudo que está acontecendo, e a grande questão é, dá para fazer, né? A gente, por mais que tenha bengalas, por mais que tenha dificuldades, a grande questão é que se a gente quiser e a gente encontrar esses perfis, né, essas pessoas, a verdade é que dá para fazer, né? E aí, já encaminhando então para o fechamento, eu queria, como resumo, né, de toda essa nossa conversa, é que não tem uma receita pronta para inovar. Vocês, infelizmente, não vão conseguir acessar um site ou uma consultoria que chegue e coloque aí à disposição de vocês a fórmula mágica, né, para levar os negócios para um futuro, né? É muito importante aqui também a gente ter cuidado com os salvadores da pátria, né? Às vezes pessoas que vendem um serviço, enfim, que nunca construíram nada, né? Hoje a gente tem à disposição diversas boas consultorias, a gente tem muitos bons profissionais aqui na região também. A gente tem a própria iniciativa do Instituto Elis, que a gente pode estar se aproximando, né? Então a gente tem muitas formas de buscar isso. Mas o mais importante é desenhem uma estratégia, tenham muito claro para onde vocês querem ir, muito claro quem é o cliente de vocês, né? E muito claro qual o mercado, como o mercado está se comportando, né? Para o produto ou para o serviço que vocês entregam, né? E aí a gente tem como eu falei antes, a gente tem diversos métodos, diversos jeitos de fazer, mas o jeito certo e aqueles que vocês precisam escolher é o jeito mais fácil, né? E o jeito que vai ajudar vocês a chegarem aos negócios, né, de vocês chegarem aonde vocês almejam, né? E aí, como última questão aqui, eu trago essa curva, né? Na verdade, é o ciclo de adoção de um novo produto, de um novo serviço, né? E é para ilustrar que, assim, toda mudança, toda inovação, todo novo produto, ele vai passar por essa curva, né? A gente vai ter o que a gente chama de early adopters, né? Que são as primeiras pessoas que vão utilizar aquele produto, aquela tecnologia. E aí um dos pontos chaves também para sucesso, né, dos nossos produtos ou serviços é encontrar essas pessoas, né? É ir naqueles usuários que estão dispostos a testar, que estão dispostos a dar feedback, para depois a gente ir melhorando o nosso produto e aí sim conseguir ganhar uma escala de mercado, né? O que a gente chama, né, dos followers, né? Os seguidores, né? Que acabam indo na onda da grande maioria, né? Então é muito importante que qualquer mudança, qualquer iniciativa que a gente tente fazer, ela não vai ser de uma hora para outra que a gente vai conseguir colher os resultados. A gente vai ter que amadurecer muito nesse contexto, mas é normal que comece com o primeiro passo, tá? Então fiquem bem tranquilos que é normal dessa forma. Porque no fim do dia é tudo sobre pessoas e grana no bolso. Por mais que a gente utilize tecnologia, por mais que a gente inove, são pessoas fazendo para alguma pessoa utilizar. Então, por mais que a gente use robôs, que a gente use inteligência artificial, por trás tem alguma pessoa construindo isso para que outra pessoa lá na ponta possa utilizar e possa se beneficiar daquele produto, daquele serviço. E, claro, no fim do dia, a gente precisa, de alguma forma, rentabilizar isso para que os nossos negócios tenham sustentabilidade, né? A gente possa gerar empregos, enfim, e contribuir para a sociedade como um todo. Tá bom, pessoal? Basicamente era essa o contexto aqui que eu queria colocar para vocês. Até me alonguei um pouco mais do que o previsto aí. Ficam os contatos. Esse material ele está disponível para vocês. E aí eu quero ouvir perguntas. Enfim, a gente está à disposição aí agora para bater um papo um pouco mais detalhado aí. Agradeço já de antemão aí a presença de todos e a atenção de todos aí. Obrigada, João. Muito bacana aí. Bem interessante conhecer um pouquinho desses projetos, né? A gente conhece a Marco Polo por empresa, né? Mas a gente não conhece realmente todos os projetos e ideias que tem dentro. O Centro Empresarial também é um dos parceiros da Hélice, né? A gente também acompanhou ali o início e a criação, né? Desse grupo, enfim, né? Hoje a gente tá dentro do grupo, mas como ouvinte mesmo e usufruindo ali dos benefícios.
Muito legal. Bacana. A Nest, vocês são em quantas pessoas nesse grupo aí? A Next, até para contextualizar para vocês, a divisão de serviços, em março, no dia que a gente saiu de férias, nós éramos em 4 pessoas. Hoje nós estamos em 10. 10 pessoas full time. A Marco Polo está num regime de suspensão de contrato, né? Então tem muita gente que um mês entra em suspensão de contrato, né, de trabalho, e aí as turmas elas vão revezando, no outro mês volta e trabalha. Tem algumas pessoas em regime de flexibilização de jornada, né? Trabalha metade do mês, enfim. E na Next, na verdade, a gente teve 100% do tempo com as pessoas trabalhando, enfim, para ajudar a construir muito da Marco Polo BioSafe, muito das soluções que estão indo para o mercado. Então, a gente mais que duplicou o time, né? E hoje, se a gente somar junto com as iniciativas de sistemas e a mobility, a gente está próximo aí de 20 pessoas. A gente tem uma pergunta no chat e o Fran também levantou a mão ali que ele quer questionar. Eu acho que faz o chat, né, com o Diego que questionou. Não sei se tu tá visualizando. Show. Sim, tô vendo aqui. Todos os projetos têm início no modelo de MVP. Obrigado aí, Diego, pela pergunta. Obrigado aí por assistir a apresentação também. Na verdade, a gente começa os projetos numa fase anterior, que é a fase de prova de conceito, né? Então, por exemplo, quando a gente vai conectar com uma startup, a gente tem muito bem estabelecido qual é o problema, né, que a gente está querendo resolver, a gente busca essa solução. E ao invés de contratar a startup, a gente vai para uma prova de conceito, que nada mais é do que a gente provar um pouco daquela solução com um escopo reduzido, né? Então, eu posso dar um exemplo para vocês. A gente estava no início do ano fazendo uma prova de conceito com uma startup lá de Aracaju, na área de segurança do trabalho, né? Então, assim, eles tinham uma ferramenta de gestão de entrega de EPIs, né, monitoramento de inspeção de máquinas, equipamentos. E aí, ao invés da gente contratar a startup, contratar o serviço, ficar meses de desenvolvimento para adaptar para o nosso negócio, né? E aí, lá, 1 ano, 2 depois, a gente vê que não era aquilo que a gente precisava. A gente foi para uma prova de conceito, que a gente escolheu 3 setores, a gente escolheu um número X de pessoas, então, por exemplo, eu vou escolher 10 funcionários de cada setor, e durante 1 semana a gente vai testar a ferramenta. Então, a gente vai fazer entrega de EPIs através da plataforma, a gente vai fazer inspeção de máquinas e equipamentos, a gente vai avaliar daqui a pouco as funcionalidades, a gente vai reportar se precisa de alguma adaptação ou não. E aí a startup ela vai fazendo esses ajustes, a gente vai avançando, né, para a fase aí de tração, de MVP, aí a gente já começa a entregar um pouco mais da versão final da ferramenta, né? E aí a gente evolui para uma fase de piloto, que aí a gente, por exemplo, vai já para uma linha, vai para uma unidade inteira, até isso ser pulverizado, né, para todas as empresas do grupo, né? Esse é um exemplo. Mas, normalmente, os projetos começam aí com uma prova de conceito. Outro exemplo, a gente divulgou também nos últimos meses um serviço de venda de café a bordo, né, em parceria aí com a Nespresso. Então, a gente tem alguns ônibus já rodando com uma cafeteira, né? Então, a ideia é ter um dispenser ali, a gente acessa uma aplicação web, né, um aplicativo, vai fazer um cadastro, vai escolher o sabor da cápsula, vai ler o QR Code que está na cafeteira, vai escolher o sabor da cápsula, vai fazer o pagamento, a cápsula cai, o usuário pega, bota ali na cafeteira, faz o café e volta para o seu assento, né, para tomar o seu café. Como que a gente fez essa prova de conceito? A gente pegou uma cafeteira de mercado que a gente tem em casa aí, adaptou um dispenser ao redor, aqui a gente pegou algumas chapas ali, fez um dispenser, colocou ali algumas questões de elétrica, né, para fazer a cápsula descer, né, a gente colocou um dispenser e instalou isso num ônibus. E aí a gente foi rodar. Eu fiz a primeira viagem em Porto Alegre e Florianópolis com esse ônibus. E ali a gente observava, enfim, o comportamento do usuário, né? Se ele lia o QR Code, se ele só parava na frente da cafeteira, se ele conseguia utilizar a plataforma, se ele conseguia fazer o café, né? E a partir dali a gente colheu diversas informações, enfim, então que a gente precisava melhorar, né? De usabilidade, né? Do famoso user experience aí também, que é outra palavra outro termo que está na moda, né? Para a gente adaptar e melhorar o nosso produto.
mas todos os projetos que nascem aqui, a gente começa com a prova de conceito, MVP, começar pequeno, né, para errar rápido no que tiver que errar, e aí não é erro grave, né, a gente não pode colocar em xeque a reputação da empresa, né, então são erros básicos, né, erros aceitáveis, né, para que a gente corrija eles e vá para o mercado, né, já com o produto na melhor maneira possível. Não sei se consegui responder a tua pergunta, mas basicamente era essas as fases aí que a gente tem dos projetos aqui na Next. Olá, boa noite a todos. Boa noite, João. Queria primeiramente te parabenizar aí pelo conteúdo exposto ali para todos. É uma alegria saber primeiro que existem pessoas como você pensando diferente dentro de uma empresa tão querida para toda a região, né? Tão forte para a questão estrutural até da própria cidade de Caxias e arredores, né? E eu fiquei com algumas, não seriam nem dúvidas, na verdade, alguns questionamentos além daquilo que tu trouxe, né? Porque me parece que toda esse movimento que a Next trouxe e tal, ela, para Marco Polo, pelo menos foram inovações disruptivas, né, que acabaram começando a dar extremamente certo, né, em alguns segmentos, embora iniciais. O quanto é importante, vi também o presidente falar algumas falas e tal, o quanto esse alinhamento do presidente com vocês, entendendo esse novo estágio, e se isso já começa a trazer ideias, vamos dizer assim, a gente quer meta que os produtos, os serviços da Next estejam em tantos % dos produtos da Marco Polo, visto que ela vinha de um ambiente muito industrial, de ônibus, enfim, né? E começam a trazer esses cenários, vamos dizer, novos, né? E talvez que não eram vislumbrados anteriormente. Perfeito. Obrigado, Francine, pela pergunta. Excelente pergunta. E bem simples a resposta. É primordial a gente ter o apoio da alta gestão. Eu já participei de outras iniciativas que a gente não tinha, não vinha de cima, né? A gente não tinha todo esse apoio e é muito difícil fazer a coisa acontecer, né? Uma das dificuldades que eu comentei ali é que a gente tem processos muito burocráticos, né? E a gente precisa utilizar. A gente não tem, às vezes, a gente não consegue, por exemplo, ter um serviço de contabilidade financeiro, né, exclusivo para a Next. A gente precisa utilizar o que já tem à disposição na empresa. E a gente enfrenta essa dificuldade. Mas quando o alinhamento ele vem de cima, isso entra na estratégia da empresa, né? A questão de desenvolvimento de novos negócios, buscar novas fontes de receita, ela entra na maior parte aí das metas dos gestores, enfim, a coisa ela é menos difícil de fazer acontecer, né? A gente tem dificuldades, mas a coisa ela vai acontecendo. Inclusive um caso aí na semana passada, a gente tem toda essa questão, né, de novo dos totens aí e da divulgação dos locais dos jogos, né? Então era uma sexta-feira, a federação estava esperando a divulgação do governo do estado das bandeiras, né, para saber qual cidade ia liberar jogo e qual não ia liberar. E a gente tinha toda a logística no rascunho, né, de onde a gente tinha que mandar equipamento, né? Manda para um lugar, depois de noite ele vai para outro, né? Teve jogos aí no domingo de manhã, domingo de noite, enfim. E a gente estava arquitetando toda a logística disso. Era uma sexta-feira, já 4 horas da tarde, e a gente ainda não sabia onde iam ser os jogos. A gente encaminhou, por exemplo, aqui a solicitação dos fretes e a emissão das notas fiscais. Era 4 da tarde e ainda tinha 1h30 de trabalho, né? E aquela pessoa que ia tirar a nota fiscal, eu acabei ligando para ela, né, pedindo se eu podia ajudar de alguma maneira, né, a gente sabia que era de última hora, expliquei a situação. Cara, o que eu ouvi de desculpa, assim, vocês têm que se organizar melhor, não tá legal assim, não vai dar tempo. E aí eu falei assim, tá, cara, a gente tá querendo te ajudar, né, precisa falar com alguém, né, a gente precisa negociar aí, a gente precisa falar com o James, talvez, né. Não, eu vou ajudar vocês. Eu vou tentar ajudar vocês, né? Bom, aí quando a pessoa percebe que está alinhado, né, com a alta administração e aquilo é primordial para o sucesso do negócio, a coisa
ela acontece de alguma maneira, né? E então a gente, nesse cenário, a gente esperava, né, as tais das notas fiscais lá para o fim da tarde, né? Deu 5 minutos, elas estavam na nossa caixa de e-mail lá prontas para serem retiradas, né? Então, cara, se era tão difícil assim, né? No mínimo me entrega 5h15, né? Para dizer que, ó, tô entregando no final do expediente, né? Cara, 5 minutos, né? 5 minutos. Então, são situações que fazem diferença. É primordial que esteja alinhado com a alta administração. E a outra parte da pergunta, a gente tem sim já as metas em relação a faturamento, por exemplo. Esse ano a gente já é responsável por um percentual X da receita do grupo, tá? E até a gente tem uma visão aí a longo prazo, né? 2025, 2030. A ideia é chegar em 2030 com os negócios que a gente está criando agora, eles representando mais da metade do faturamento da empresa. A gente tem o objetivo de dobrar o que a gente tem hoje no mercado de ônibus, né? A gente dobrar a receita com ônibus e os novos negócios eles serem a outra metade do negócio. E isso é muito importante também para ajudar na estratégia, né? Porque a gente consegue no dia a dia tomar as decisões. Eu foco no projeto A ou no projeto B, né? Qual que vai me trazer resultado? Daqui a pouco o projeto B vai me trazer resultado a curto prazo, mas uma receita não tão alta. Daqui a pouco eu tenho que dedicar recurso, né, tanto humano quanto de orçamento, para projetos que vão me dar resultado daqui 5 anos, mas que vão representar uma fatia grande de faturamento. Então, é muito importante tudo isso estar bem definido na tese de inovação e na estratégia do negócio. Muito bem. Ó, João, já tem gente querendo saber aí o valor do totem, tá? Depois Olha aí, tu pega o contato ali e já faz negócio. Vamos vender. Já vamos vender. Eu vou colocar aqui Bom, na apresentação ali tem o meu e-mail, enfim, podem me procurar no LinkedIn também. Eu vi que aqui sobre turismo, né? Sim, pode ser usado. A gente está trabalhando com 2 modelos que a gente ainda está estruturando, mas dependendo, a gente vai ter a opção de venda do totem, tá? Eu não tenho o valor fechado ainda, mas a gente tem um custo alto, que é o da câmera, né? Então, a gente está tentando de diversas formas baixar esse custo, mas a gente tem as opções de aluguel também, né? Então, hoje a gente está ofertando, se eu não me engano, é algo em torno de R$ 2.500 mensais nos primeiros 6 meses, e depois isso cai pela metade. Eu acho que a gente tem um valor aí também de adaptação dele no início, caso a necessidade precise ter o QR Code, né, a leitura do código de barra, para validar uma passagem, para validar uma credencial. A gente pode usar até para registro de ponto dos funcionários, né? A gente esteve conversando na semana passada com o prefeito de Bento, né? E aí ele comentou que precisou tirar a biometria, né? Para registro do ponto, né? Por causa do toque, né? E aí, então, esse totem, a ideia é não ter, no touch, né? A gente tocar o mínimo possível. Então, ele pode ter registro de ponto de colaboradores também. Mas me mandem um e-mail, tem o site da Next também, ali vocês encontram algumas informações mais, mas a gente pode avançar, enfim, e construir uma proposta em conjunto. Até esse material que o João compartilhou, vocês vão receber via WhatsApp, e-mail também, tá? Em cima dos dados do cadastro do e-mail, da inscrição que fizeram. Tem uma outra pergunta ali no chat, João, quer responder? Do Lucas. Show do Lucas sobre aceitação de outras áreas, né? Obrigado, Isso. Lucas. Valeu pela pergunta. Olha, eu aqui diria que vai muito das pessoas, tá? Não é unanimidade dentro de uma área que todo mundo tenha esse perfil de entender o que está acontecendo no mercado, se adaptar, buscar novas formas de fazer a sua atividade, né? Buscar inovações e trazer isso para dentro de casa. A gente tem um grande tema de casa aqui para fazer, que é estruturar essas oportunidades para que as pessoas se sintam à vontade de dar ideias, fazer sugestões e trazer soluções para dentro de casa. Isso é uma questão que a gente está estruturando e trabalhando forte, né, para contextualizar, enfim, e para ter isso à disposição das pessoas.
mas não é unanimidade dentro das áreas, né? Vai muito do perfil das pessoas. E aí eu diria que é muito pulverizado, né? A gente tem quase que em todas as áreas parceiros que a gente pode conversar, que a gente consegue fluir muito bem num tema de inovação, que ajudam, né, nos projetos, que são parceiros, como a gente também encontra pessoas que travam, que não ajudam, que não querem saber, isso aí é moda, isso não vai dar em nada, eu tenho que fazer minha atividade do meu dia a dia aqui, era isso, vocês estão lá viajando, né, e nada do que vocês estão fazendo vai dar certo. E aí é muito também da gente conseguir entregar os resultados, né? Da gente conseguir lançar um produto no mercado em um mês, da gente conseguir fechar grandes contratos, da gente conseguir entregar soluções que os usuários, né, os clientes realmente percebam valor e queiram pagar por aquilo. E a gente começa a mostrar resultado. O jeito com que a gente está fazendo a coisa, ela está dando fruto, ela está dando resultado. E aí a gente vai convertendo algumas pessoas, né? E aí aquela história da ponte, né? Eu tô de um lado da ponte e eu preciso levar todo o meu time para o outro lado. Mas eu tenho pessoas que estão a um pé da ponte, eu tenho pessoas que já estão na ponte, e eu tenho pessoas que estão lá a 100, 200, 300 metros de distância. Quem que eu levo para o outro lado? Cara, vamos focar em quem já está na ponte e quem está perto da ponte. Quem está mais longe vai vir ou não vai passar, vai querer ficar lá, ou a gente até brinca, a gente vai promover aí para trabalhar no concorrente, né? Então, a gente tem que focar a energia, né, em quem está disposto a ajudar e quem está com essa visão. E os fatos aí, eles mostram, né, que cada vez mais a gente precisa estar atento e buscando essas adaptações. Não é errado quem daqui a pouco não entende isso, né? Quem não quer mudar, quem não quer entrar nesse novo jogo, mas é fato que para a empresa aí, para os próximos 70 anos, a gente não pode atuar e trabalhar do jeito que a gente trabalhou nesses primeiros 71. Mais alguém gostaria de... Eu tenho uma... Bom, pode falar, Thomas. Não, por favor, Guilherme, vai lá. Tá. Não, primeiro eu gostaria de parabenizar aí, João. Parabéns por esse bate-papo, por essa palestra. É muito bom a gente verificar que tu tá encabeçando esse projeto aí da Next, né? Então, a gente já se conhece há algum tempo e eu sou testemunha aqui da tua dedicação e da tua visão com a cabeça já fora da caixa aí de novas ideias e tal. Isso é muito legal. E também o Centro Empresarial por poder oportunizar esse tipo de bate-papo aqui que só engrandece o nosso conhecimento. Eu vou te fazer uma pergunta, até para verificar se tem a ver com uma questão assim, de negócio por parte da Marco Polo. Se é que nem assim, a Marco Polo ela olha para startups com uma intenção de investir nelas, de comprar, de trazer para dentro da Marco Polo, ou a intenção é justamente analisar situações e tentar internalizar soluções com o pessoal de dentro mesmo da Marco Polo? Perfeito. Obrigado pela pergunta aí, Guilherme. As duas coisas, tá? A gente tem hoje o que a gente ela nasceu junto com a Next no ano passado, mas ela de fato começou a operar agora em abril, que é o Marco Zero. O Marco Zero é a Venture Capital da Marco Polo. Então, ela é uma derivação do Banco Moneo, né? A gente tem o banco aqui que financia boa parte das nossas vendas, né? E algumas pessoas, então, saíram para construir a Marco Zero Ventures, né? Que é a Venture Capital. Então, a gente olha para startups com essa ideia de investimento, né? A gente participa também de alguns fundos de investimento. E aí a gente tem dois caminhos. Ou a gente pega um equity, né, do negócio para buscar um exit mais adiante. Dependendo da maturidade, a gente traz para dentro de casa para acelerar. Isso ainda não aconteceu, como é muito recente. Se eu não me engano, a gente está investindo já em 2 startups, tá? Eu não vou conseguir te confirmar quais são e nem o valor ou o percentual. Mas isso também está desenhado na tese de investimento. Assim como a gente tem a tese de inovação, é construído lá uma tese de investimento que vai dizer qual segmento a gente vai atuar, percentual de negócio que a gente vai buscar, valores, né, que a gente pode estar aportando no primeiro momento, a divisão, né, se é um investimento
seed, se é série A, B, C, enfim, né? Se eu não me engano, a gente está nos fundos aí mais iniciais. Mas isso está bem estruturado. E a gente tem também, por outro lado, a ideia de trazer startups para projetos, né? Da Next também, mas também para o Core, né? Normalmente, em inovação, a gente fala dos horizontes, né? O horizonte 1, 2 e 3 de inovação. O horizonte 1 é aquele mais do core, né? É a gente melhorar um processo, a gente inovar num processo, uma inovação incremental. Um horizonte 2 é a gente mudar um pouco, né, o mercado, como, por exemplo, a gente está fazendo com os serviços, né? A gente fazia ônibus, agora está ofertando serviço, né? E o horizonte 3 é o que a gente chama de disrupção, né? Cara, eu vou mudar o mercado, eu vou colocar agora o ônibus autônomo, não vai mais ter motorista, não vai mais ter ninguém para dirigir esse negócio aí, né? Então, a gente, dependendo, né, da maturidade da solução e do encaixe que ela tem dentro dos projetos, a gente traz ou para desenvolvimento da Next ou para áreas do Core, né? Hoje a gente tem, se eu não me engano, aí startups contratadas na área de RH, de marketing, de estratégia. Na Next a gente tem umas 4 startups contratadas também. Isso tá crescendo, né? Boa noite, João. Tudo bom? Primeiro, fala, Tomás. Quero agradecer pela palestra, excelente exposição de ideias, de visões. Tenho certeza que, como foi para mim, creio que para todo mundo também foi muito produtivo. Eu tenho uma dúvida, e é mais uma opinião, na verdade. Quando a gente fala de transformações de negócios, transformação de empresas, enfim, que aspectos tu julga ser importante para acelerar os processos? Para que, às vezes, aqueles processos que são morosos, que quer queira, quer não, atrás de todo o processo existem pessoas, né? Uhum. Então, o que tu julga ser importante para acelerar esses processos? Certo. Primeira coisa que eu diria é perfil das pessoas que vão estar conduzindo essa mudança. A gente precisa encontrar formas de encontrar os intraempreendedores dentro da nossa empresa. Se a gente não tem, a gente tem que trazer, né? Aquela pessoa que tem a visão de negócio, que tem a visão de dona do negócio, né? Apesar de não ser efetivamente o dono, enfim, né? O principal responsável pelo CNPJ, mas ser aquela pessoa que vai ter a visão de negócio e vai querer fazer a coisa acontecer, né? E outra situação é ter muito claro qual é o problema, né? Às vezes a gente quer, cara, eu tenho que trazer uma startup porque é bonito, porque está todo mundo fazendo e minha empresa tem que fazer para ser cool, para a pessoa gostar, enfim, né? Para eu atrair talentos para minha empresa. Mas, cara, às vezes tu não precisa, às vezes tu tem a solução dentro de casa, às vezes tu tem a solução do teu vizinho, né? Então, a gente tem que parar e entender bem o nosso problema e, a partir daí, buscar soluções. Hoje, cara, a gente tem diversas possibilidades, diversos caminhos para encontrar soluções, né? Mas é muito importante deixar isso na mão dos intraempreendedores e deixar isso na mão deles, né? Claro, tendo a clareza de qual é o problema a ser resolvido e qual o objetivo, né? O que eu espero com aquela mudança, com aquela melhoria, ou aquela inovação. Perfeito, muito obrigado. Consegui responder. Ficou ótimo, excelente. Alguém mais? Acho que não. Acho que a gente vai encerrando, então, né? Já estamos a quase 1h30 de palestra, interação, mas foi muito bacana. Obrigado, João, pela tua disponibilidade, né, de estar aí conosco. Obrigada ao Thomas também, né, por ter indicado, né, e ter dado o primeiro passo, né, nessa ideia, nessa iniciativa. Então, esses momentos com certeza agregam bastante, né? Então, muito obrigado mesmo. Obrigado a todos também, né, que ficaram aí compartilhando conosco. E era isso, amanhã nós teremos outra live, só já aproveitando para convidar com o pessoal da XP, né, para falar de investimentos, então também fiquem à vontade para participar. E bom descanso, boa noite, obrigada e até a próxima.
Valeu, pessoal. Muito obrigado. Botei meus contatos ali no chat. Qualquer coisa, a gente está à disposição. Obrigado por ficarem aí para a gente bater esse papo. Foi muito interessante. Qualquer coisa, só procurar que a gente está à disposição para conversar mais. Um abraço. Depois essa live vai ficar também no YouTube, no canal do YouTube do Centro Empresarial disponível, tá? Obrigada, até mais.